Aulas de Física com o Professor Cazé. Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de Física. Na aula de hoje nós vamos fazer a correção do exercício da aula passada. Um gás ideal, contido no sistema de cilindro êmbolo, recebe uma quantidade de calor de 3.000 calorias, ou Cal, e sofre um aumento de energia interna de 1.200 Cal. O trabalho realizado por esse sistema é D. Bom, nós vimos na aula passada que o trabalho realizado é a diferença entre a quantidade de calor e a variação de energia interna. Então, isso aqui é a primeira lei da termodinâmica, que é uma adaptação, na verdade. Nós vimos que ela foi enunciada no livro da seguinte forma: a variação de energia é a diferença entre a quantidade de calor e o trabalho. E aí nós fizemos uma adaptação, trocando esse W de lugar com ΔU, a gente chega nessa fórmula aqui. Na verdade é a mesma, só que reescrita. Bom, o que a gente faz então agora é substituir o trabalho realizado representado por W, que é o que nós queremos saber. A quantidade de calor, segundo o enunciado, é de 3.000 Cal. E a quantidade de energia interna, a variação de energia interna, é de 1.200, porque teve um aumento de 1.200 Cal. Então, isso aqui é a variação. A variação já foi 1.200, então só substituir. Então, nós temos 3.000 menos 1.200, isso vai dar 1.800. Então, o trabalho realizado é de 1.800 Cal, que é a nossa última opção aqui, ó, a quarta opção da nossa questão. Dois corpos, A e B, com temperaturas de 10 graus Celsius e 40 graus Celsius, respectivamente, são colocadas em contato, formando um sistema. Após 2 horas de contato, o sistema fica equilibrado. Ignorando a interferência do meio, podemos afirmar que as temperaturas de A e B após 2 horas de contato são. Então, para compreender melhor, vamos fazer um pequeno rabisco aqui. São 2 corpos. Vamos colocar aqui o corpo A e o corpo B. Vamos ignorar a temperatura do meio, tá? Como se esses 2 corpos estivessem totalmente isolados do meio. Não sofrem influência nenhuma. É isso que quer dizer aqui, ignorando a interferência do meio. Bom, um corpo tem inicialmente 10 graus e outro 40 graus, tudo medido em Celsius. Quando eles entram em contato, o corpo mais quente vai ceder calor ao corpo menos quente. Então vai ter aqui o que nós chamamos de troca de calor. Devido a essa diferença de temperatura, vai acontecer aqui uma passagem de energia de B para A, de energia térmica. Essa energia térmica em movimento é o que, por definição, a gente chama de calor. Então, o calor é a energia térmica em trânsito. Então, esse corpo B vai ceder calor para o corpo A. Então, o trânsito da energia vai estar nesse sentido. Vai chegar num ponto em que os dois ficarão com a mesma temperatura. Isto é, vai haver o equilíbrio. 40 mais 10 dá 50. Então, essa temperatura de 50 graus vai ser dividida para 2 e vai ter 25 para cada 25 graus Celsius em cada um dos corpos. Então, a resposta aqui, a temperatura de cada corpo será de 25 graus Celsius. É a nossa terceira. Essa continha pode ser feita de forma bem intuitiva, né? À medida que a energia vai saindo de B para A, vai aumentando a de A e vai diminuindo a de C, até ficar com quantidades iguais. Uma quantidade de calor de 3.000 Cal equivale a... Observe que todas as respostas aqui estão em Joule. Então, o que nós vamos fazer é fazer a conversão de calorias para Joule. Nós sabemos e vimos na aula passada que uma caloria é equivalente a 4,18 Joule. Para evitar ficar decorando fórmulas, fica mais fácil você armar o esquema da regra de 3
desse jeito, conforme nós vimos na aula. Colocamos uma coluna de calorias, de cal, e a outra coluna em joule, representada pela letra J. 1 cal equivale a 4,18 joule. Então, 3.000 cal equivale a quantos joule? Vou colocar o J aqui para representar o joule. Observem o seguinte, trata-se de regra de 3 simples e são grandezas diretamente proporcionais, porque se eu tenho mais caloria, é claro que eu vou ter mais joule. São diretamente proporcionais. Então, como que a gente arma isso? 1 dividido para 3.000 é igual a 4,18 dividido por J. A gente multiplica cruzado, 1 vezes J é J, 3.000 vezes 4,18 é o resultado. Então, fazendo essa continha, isso dá 12.540, a resposta em joule. Então, nossa resposta correta é a primeira opção. Um sistema absorve 100 cal de calor e realiza um trabalho de 200 joule. A sua variação de energia interna é... Bom, primeiro nós sabemos que a variação de energia, que a gente está utilizando como ΔU, vai ser a quantidade de calor menos trabalho realizado. Mas notem o seguinte, aqui nós temos uma unidade de medida em cal, de energia em cal, e aqui nós temos em joule. Então nós temos que passar ou tudo para cal ou tudo para joule. Nós sabemos que uma caloria é igual a 4,18 joule. Então, se eu quero passar isso aqui de caloria para joule, o que a gente faz é multiplicar por 100, ou faz a regrinha de 3, que vai dar no mesmo. Nós temos cal e joule. 1 cal é 4,18 J. Então, 100 cal vai ser quantos joules? São grandezas diretamente proporcionais. Então, a gente arma a conta 1 dividido para 100 igual a 4,18 dividido para J. Multiplicando o cruzado, 1 vezes J é J e 100 vezes 4,18 é 418. Então, fazendo a conversão, isso daqui dá 418 joule. Bom, e agora que está tudo em joule, eu posso fazer a substituição aqui. Fazendo a devida substituição. Por que eu passei tudo para joule? Só para justificar por que eu passei para joule e não para cal. Porque eu tenho aqui respostas em joule e tenho respostas em cal. Tá. O que eu vou fazer é fazer o cálculo em joule primeiro. Se não bater nenhuma dessas duas respostas, eu faço a conversão de joule para caloria, para cal, utilizando essa igualdade aqui, ou melhor, essa regra de 3. Bom, então a sua variação de energia interna dada por ΔU vai ser igual à quantidade de energia do sistema, no caso 418 joule, menos o trabalho realizado, que é de 200 joule. Então, a variação de energia, 418 menos 200 dá 218 joule. Como eu tenho aqui 218 joule como resposta, eu já marco essa daqui a opção. Essa aqui é a resposta. Caso tivesse dado um número aqui que não tivéssemos aqui o resultado, a gente tinha que fazer a conversão utilizando essa regrinha de 3 aqui, ó. A gente ia passar de joule para caloria para ver se bateria com uma dessas duas respostas. Se não batesse com nenhuma delas, ainda assim, nós teríamos que rever os cálculos, porque provavelmente a gente poderia ter errado algum cálculo. Ou a resposta aqui poderia não estar presente, poderia ter algum erro de digitação também. Calor é a energia de um corpo de maior temperatura transfere para um corpo de menor temperatura. Desse modo, quando falamos que uma coberta A aquece mais do que uma coberta B, deveríamos falar de modo correto que, primeira opção, a coberta A impede mais a entrada de frio do que a coberta B. A coberta B impede mais a entrada de frio do que a coberta A.
A coberta A dificulta mais o fluxo de calor do corpo para o ambiente, ou a coberta B dificulta mais o fluxo de calor do corpo para o ambiente? Bom, aqui está dizendo o seguinte, que a coberta A aquece mais. Então, embora não sejam coisas equivalentes, dizer que a coberta A impede mais a entrada do frio do que a coberta B não é correto, porque na verdade não é o frio que entra, é o calor que sai. Então, a coberta A ela dificulta mais o fluxo de calor do corpo para o ambiente. Então, essa aqui seria a nossa resposta correta. Cientificamente, deveríamos falar assim. Só que na prática, se a gente fala sempre de forma cientificamente correta, a gente se torna um chato de galoche. Mas é importante saber a diferença dos conceitos físicos para o nosso estudo. E com isso nós finalizamos a correção da nossa atividade. Um grande abraço para todos e até a próxima aula.